Estamos ao vivo! Olá, boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando na live. Boa noite a todos. Nossa, aqui tá frio, tô até com a blusa aqui. Como é que tá aí? Esfriou na cidade de vocês também? Responda aqui nos comentários. Isso aí, vamos aguardar um tempinho só para ver se as pessoas vão entrando aqui na live. Bom, hoje nós vamos conversar sobre a reserva da tranquilidade, ok? Para aqueles que não me conhecem, eu sou Vitor Botelho, sou um educador financeiro e eu tenho como propósito levar o conhecimento sobre finanças pessoais e investimentos, principalmente, para o máximo de pessoas que eu conseguir. Por quê? Porque eu acredito que ter uma bolsa de valores forte, como muitos investidores, é bom para o país, é bom para a economia. As empresas investem, captam dinheiro na bolsa, investem na própria atividade e com isso gera empregos, gera renda. Então, eu acredito que quanto mais pessoas investindo, quanto mais pessoas na bolsa de valores, melhor é para o país, melhor é para a economia, melhor é para a sociedade como um todo. Por isso, eu tenho esse propósito de contribuir de alguma forma, levando esse conhecimento sobre finanças pessoais e investimentos para as pessoas. Bom, eu acho que a gente já pode começar aqui, então. Vou começar falando, fazendo perguntas para vocês. Se você já passou por alguma situação inesperada que você precisou de algum dinheiro de forma rápida e você não tinha esse dinheiro disponível, o que você fez? Você precisou fazer um empréstimo? Você precisou fazer uma dívida, pedir emprestado para algum parente? Se você não tinha dinheiro, como que você fez para conseguir? Seja uma emergência relacionada à saúde, uma operação de urgência que você precisou fazer, ou seu carro bateu, você não tinha seguro e precisa de carro para trabalhar, você precisa pagar. Como que você faz para pagar o conserto do carro? De onde você tira esse dinheiro? Como que você vai se proteger dessas situações inesperadas que acontecem? Ou seja, uma oportunidade de uma viagem, precisou visitar um parente de forma rápida, tem que pagar passagem em cima da hora, a passagem está cara. Como que faz? De onde que vem esse dinheiro? E se você passou por uma situação dessa, precisou fazer uma dívida, quanto tempo que você demorou até conseguir pagar essa dívida? Quanto de juros você teve que pagar relacionado a essa dívida por causa de uma situação inesperada que surgiu e você não tinha o que? Uma reserva da tranquilidade. Por que uma reserva da tranquilidade? Porque é uma reserva que te dá tranquilidade nessas horas. Você fala: ah, realmente eu precisei de fazer uma operação médica de urgência, só que eu estou tranquilo, porque isso não vai. Eu vou pegar da minha reserva, que é como se fosse um seguro pessoal, vou pegar da minha reserva para poder cobrir essa operação e isso não vai afetar as minhas contas no dia a dia. Aos poucos eu vou repor esse valor para caso venha acontecer, quando vier a acontecer uma outra situação inesperada, eu vou ter lá, vou estar tranquilo. Então, a reserva de emergência, também chamada de reserva da tranquilidade ou reserva financeira, é essa reserva que traz a proteção para a pessoa, traz essa segurança, essa tranquilidade para a pessoa em situações inesperadas. Por isso que eu prefiro o nome de reserva da tranquilidade, porque o objetivo dessa reserva é justamente deixar a pessoa tranquila em uma situação inesperada.
Porque se a gente fala reserva de emergência, dá a entender que a gente está chamando uma emergência, dá a entender um desespero, emergência, desesperado, correndo, luz piscando. Quando a gente fala emergência, é isso que me vem na cabeça. Não sei o que vem na cabeça de vocês. Me contem aqui nos comentários. Bom, mas então, continuando aqui, por isso que eu prefiro reserva da tranquilidade, porque é para trazer tranquilidade para a gente, não é para trazer emergência, desespero. Ainda que a situação que causou, o motivo que precisou daquela reserva seja uma emergência, eu prefiro não chamar de reserva da emergência, mas sim de reserva da tranquilidade, justamente para atrair. O nome tem força, o nome atrai. Então, reserva da tranquilidade atrai tranquilidade. Reserva de emergência atrai desespero. Então, eu prefiro adotar o nome reserva de emergência. O nome reserva da tranquilidade. E o que acontece? Em uma situação inesperada, é muito importante manter a calma, manter a tranquilidade, manter-se sereno, porque assim você consegue pensar, tomar as decisões de forma correta. Quando você está muito agitado, desesperado, você não está raciocinando direito, você acaba tomando decisões por impulso. Nem sempre, quando você toma decisões por impulso, são a melhor opção. Por isso, é bom você manter a calma, estar tranquilo, para você conseguir parar e raciocinar e tomar a decisão mais acertada, ou pelo menos a decisão mais racional naquela situação inesperada pela qual você está passando. Por isso que todas as pessoas precisam ter uma reserva da tranquilidade. Por que todas as pessoas? Porque todo mundo, alguma vez na vida, vai passar por alguma situação inesperada que vai envolver dinheiro e vai precisar tirar esse dinheiro de algum lugar. Quando a pessoa não tem, quando as pessoas vivem comedidas, gastando todo o dinheiro que elas ganham mês a mês, não tem sobra, elas não têm uma reserva, elas não acumularam ao longo do tempo. O que acontece quando vem uma situação inesperada? Elas se endividam. E aí, se a pessoa já vivia mês a mês pagando tudo que ganha, paga de conta, não sobra nada, o que acontece quando as contas vão continuar a mesma? Só que agora, além das contas que você já tinha, você passa a ter uma parcela de uma dívida que você fez. A conta não vai fechar. Se antes a conta fechava 0 a 0, agora se aumentou um pouco na parte da dívida, na parte das despesas, a conta vai ficar negativa. Então, o que isso vai gerar? Bola de neve, uma dívida atrás da outra. Então, por isso é muito importante que as pessoas façam essa reserva da tranquilidade, justamente para evitar esse tipo de situação, para evitar se endividarem. Porque a dívida é péssima para a pessoa. A dívida corrói os patrimônios. A dívida, a pessoa começa a viver para trabalhar apenas para pagar juros. Então, é importante ter a reserva da tranquilidade para que você não tenha que recorrer a dívidas nessas situações de emergência, situações inesperadas. A reserva da tranquilidade é feita para isso. Por que é importante todo mundo ter a reserva da tranquilidade? Primeiramente, como o nome diz, para trazer tranquilidade nesses momentos inesperados. Um outro motivo é para proteger o patrimônio. Por quê? Como eu estava falando, às vezes a pessoa faz dívida e os juros da dívida vai corroendo o patrimônio. Outro caso que pode acontecer, a pessoa não quer fazer dívida, mas ela vai ter que se desfazer de algum bem e vender de forma rápida, desvalorizado, para pegar esse dinheiro e cobrir aquela situação inesperada que ela está precisando, que ela está passando. Então, ter uma reserva da tranquilidade serve também para proteger o patrimônio
para não ocorrer esse tipo de situação, de ter que vender, se desfazer de algum bem para poder pagar o custo daquela situação. Um outro motivo para as pessoas terem uma reserva da tranquilidade é para proteger os investimentos, não o patrimônio dela, os bens que ela já tem, mas os investimentos. Por quê? Quando a reserva da tranquilidade é o primeiro investimento que a pessoa tem que fazer, porque para fazer outros investimentos elas têm que estar tranquila. Ela não pode depender do dinheiro dos outros investimentos mais arriscados para proteger a sua família. Caso contrário, se vem uma crise e os outros investimentos mais arriscados estão passando por um momento de baixa, a pessoa vem uma situação que ela precisa de dinheiro de forma rápida, ela vai ter que se desfazer dos outros investimentos com prejuízo, vai resgatar num valor menor e vai perder toda a rentabilidade que ela teve na carteira. Então, isso é importante. A pessoa ter a reserva da tranquilidade traz tranquilidade também nos outros investimentos, porque se vem uma situação que ela precisa, uma situação inesperada, ela vai tirar da reserva da tranquilidade e não vai mexer nos outros investimentos. A carteira, ela não vai ter preocupações se eu não posso tirar agora, ou minha carteira está travada, meu investimento tem um prazo de vencimento, mais para frente eu não consigo tirar. A reserva de emergência ou reserva da tranquilidade serve para isso, para trazer essa proteção. E serve como um seguro pessoal. Por quê? Justamente por isso, porque as pessoas... É um seguro. O que é um seguro? É um valor que você paga, que você não pretende usar, mas se você precisar usar, graças a Deus você tem aquele valor. Só que qual que é o melhor da reserva da tranquilidade em relação ao seguro comum? Porque quando você vai depositar mês a mês até concluir o tanto que você precisa na reserva da tranquilidade, só que aquele dinheiro você não perde. No seguro você paga o valor da apólice mês a mês e você não recupera esse valor. Na reserva da tranquilidade não, você deposita mês a mês e aquele dinheiro é seu, aquilo ali é para te dar uma segurança caso você precise. Depois você pode sacar, caso precise, no final, para fazer algum investimento, alguma coisa. O mais importante é você não mexer na reserva da tranquilidade enquanto não precisa. É um dinheiro reservado para situações inesperadas, para ser um seguro. Mas ao longo da vida, você vai vendo, você já tem outro patrimônio, já tem condições, você consegue movimentar, mexer, fazer outras coisas, quando você já está um pouco mais avançado. Então, justamente nessa parte, a gente já começa a falar sobre erros, os erros que as pessoas cometem quando fazem a reserva da tranquilidade. Um deles é justamente esse, é querer mexer na reserva da tranquilidade para situações que não são situações inesperadas. Por exemplo, se não é uma viagem de urgência, se é uma viagem que você tem condições de se programar, você se programa. É muito melhor fazer esse planejamento, certo? Agora, se é uma viagem de urgência, um parente está hospitalizado, você precisa visitar esse parente, você pode usar a sua reserva da tranquilidade para isso e depois repõe. Às vezes, você pode até mesmo usar a reserva da tranquilidade como uma reserva de oportunidade. Quando vem um super desconto, algo assim, você pode usar a reserva da tranquilidade para poder comprar aquele produto com um desconto muito bom e depois você tem que repor sua reserva da tranquilidade. Só que você não pode usar ela toda vez. Por exemplo, Black Friday. Você sempre sabe que vai ter Black Friday. Então, você pode se programar, se planejar para isso. Então,
quando são eventos programados, você não pode usar a reserva da tranquilidade. Quando são eventos inesperados, você pode usar, mas depois tem que repor. Okay? Você pode usar ela dessa forma como uma reserva de oportunidade. Surgiu uma oportunidade que não dá para deixar passar, você usa e repõe. Agora, se é uma oportunidade que não é rara, que sempre tem essa oportunidade, então não use. Faça o planejamento, salve, reserve o seu dinheiro para aquele objetivo separado e use aquele dinheiro daquele objetivo para cumprir aquele objetivo. Um outro erro muito comum é fazer a reserva da tranquilidade na poupança. Por quê? A poupança é um dos piores investimentos que existem. A poupança, ela tem data de aniversário, ela só rende em uma data específica, ela não rende dia a dia, ela rende no dia de aniversário do mês. Então, se você colocou no dia 5 o dinheiro na poupança e retirar o dinheiro no dia 4, você perdeu 29, 30 dias sem rentabilidade nenhuma, porque a poupança só vai te dar rendimento no dia do aniversário. Esse é um dos problemas da poupança. O outro problema é que a poupança tem uma rentabilidade muito baixa. Existem outros investimentos mais seguros do que a poupança, disponíveis para qualquer pessoa física, a partir de R$1, R$30, rendem mais que a poupança e as pessoas ainda assim preferem colocar na poupança. Existem outros rendimentos. Por que você vai fazer um investimento em algo que te rende menos, sendo que tem algo que te rende mais, com mais segurança, com a mesma liquidez? Não faz sentido. A poupança está ultrapassada. Hoje em dia já existem investimentos que rendem mais que a poupança, com mais segurança e com a mesma liquidez. Então, poupança não é investimento. O terceiro erro que as pessoas cometem é colocar a reserva da tranquilidade em investimentos voláteis. Comprar ação falando que é uma reserva da tranquilidade. Comprar Bitcoin falando que é uma reserva da tranquilidade. Não é, porque investimentos voláteis, eles variam muito. Sobe, desce. Então, você pode ganhar muito, mas você pode perder muito. Caso a situação inesperada aconteça quando você está perdendo muito e você precise sacar aquele dinheiro da reserva da tranquilidade, você vai tomar um prejuízo imenso. Por isso, não é recomendado colocar a reserva da tranquilidade em investimentos voláteis. Onde que você tem que colocar a reserva da tranquilidade? Investimentos de renda fixa, investimentos com alta segurança, com baixa rentabilidade, porque quanto maior a segurança, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, se você quer alta rentabilidade, se você quer alta segurança, você tem que colocar um investimento em baixa rentabilidade. E precisa ter liquidez, alta liquidez, liquidez diária, rápida, porque reserva da tranquilidade é para situações inesperadas. Você vai precisar do dinheiro de forma rápida. Você precisa converter aquele investimento em dinheiro na sua conta no mesmo dia ou um dia depois para poder pagar a dívida, o que apareceu, o que causou essa necessidade. Então, tem que ter alta liquidez, alta segurança, baixa rentabilidade. A reserva da tranquilidade não é para você ficar rico. A reserva da tranquilidade é para te dar tranquilidade para fazer outros investimentos que podem te trazer um retorno maior. A reserva da tranquilidade é o seu seguro. É para se render pouco, mas estar sempre disponível, sempre à mão. Ok? Bom, agora, qual que é o valor da reserva da tranquilidade? Isso varia. Existe, a média que as pessoas falam é 6 meses. Só que isso varia de pessoa para pessoa. Por quê?
Cada profissão tem uma situação específica. Então, se você tem uma profissão que, caso você venha a perder seu emprego, você consegue recuperar o seu emprego rápido em outro local, você pode ter um pouco menos de 6 meses na reserva da tranquilidade. Se você é um servidor público, você pode ter, por exemplo, 3 meses, porque o servidor público tem uma estabilidade maior. Então, quanto maior a estabilidade você tem na sua profissão, menos tempo você precisa na reserva da tranquilidade. E quanto menor a estabilidade que você tem, mais tempo na reserva da tranquilidade você precisa. Por exemplo, um autônomo precisaria de 1 ano, praticamente 12 meses, dos custos dele mensal na reserva da tranquilidade. Porque caso o negócio dele dê errado ou aconteça uma crise como o Covid, por exemplo, ele consegue garantir o sustento da sua família por até 1 ano. Então é muito difícil uma crise que dura 1 ano de uma forma continuada. Por isso, o autônomo que tem uma reserva da tranquilidade por 1 ano, ele está tranquilo nesse período e consegue se reinventar, elaborar novas formas para poder melhorar a sua rentabilidade, melhorar o seu negócio, recuperar o seu negócio na crise. Então, a reserva da tranquilidade, ela é calculada sempre com base no seu custo de vida mensal. Então, porque é para você conseguir se bancar durante um período. Caso você fique desempregado, você vai conseguir se sustentar durante aquele período. Então, em média, são 6 meses do custo de vida, não é do quanto você ganha, é do custo que você tem para se sustentar. Então, se você ganha 5.000, mas tem um custo mensal de 4.000, a reserva da tranquilidade será calculada em quantos meses você chegou à conclusão que você precisaria, vezes 4.000, que é o seu custo. Então, se você vai usar 6 meses como o padrão da sua reserva da tranquilidade, será 6 vezes 4, 24.000. Agora, se você vai usar 3 meses, você vai precisar de 12.000. Se você vai precisar de 1 ano, 48.000. Então, a reserva da tranquilidade vai depender os valores de pessoa para pessoa. Ok? Bom, com isso, eu vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a reserva da tranquilidade, sobre a importância da reserva da tranquilidade. Eu agradeço a presença de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar aqui por direct. E acabando aqui, eu vou deixar uma enquete para saber se você já tem a sua reserva da tranquilidade ou se ainda não tem. Então, por favor, respondam lá. Uma boa noite a todos.